pastor Comino estava aqui à frente e começou a falar das coisas que aconteceram conosco lá no Rio de Janeiro, quando ele chegou, e como foi importante a formação daquela aliança que Deus fez, né, entre nós. E ele falava: somos unidade, estamos em unidade, porque somos unidade, somos unidade. O povo de Deus está unido, porque às vezes eu me pego assim um pouco reticente com a questão das separações do povo de Deus, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de João. O povo de Deus é de Jesus. O povo de Deus não pode ser separado por denominação. O povo de Deus tem que buscar o mesmo Espírito Santo que atua hoje, o mover de Deus para hoje, porque Ele é assim. Nós não podemos ficar presos a uma religiosidade, a dogmas, preconceitos estabelecidos há tempos por homens que nos engessaram e que nos impediram por muito tempo de dar a liberdade que o Espírito de Deus necessita para Ele poder fazer a sua vontade, não a nossa, para que Ele possa cumprir com a vontade estabelecida por Deus para o seu corpo, que somos nós. Mas nós assumimos uma posição que não deveria ser nossa e não é nossa. Se pensarmos com toda a lógica de Deus, Jesus Cristo disse que nós seremos o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E Jesus Cristo, então, é o cabeça. Mas em algumas situações ele seria o cabeça, se nós deixássemos. Porque às vezes não deixamos. Às vezes nós líderes queremos assumir a dianteira do mover da igreja, do mover do Espírito na igreja, e não acontece. Não acontece, porque Deus não se submete a homem e a ninguém. Ele é soberano. Ele faz a sua vontade se cumprir, se não através da minha vida, porque não permito, Ele vai fazer através de outros que estão sujeitos ao Espírito. E essa é a diferença que todos nós como igreja precisamos hoje agarrar e determinar que na nossa vida nós não passamos de corpo, e cada um de nós individualmente não passamos de membros deste corpo. E quando nós entendermos que somos corpos, membros que compõem o corpo, vamos compreender que somos apenas parte de um grande contexto de Deus, e que somos fundamentais, sim, porque um corpo não vive bem sem os olhos, sem as mãos. O corpo não pode existir sem os pés. O dia que nós entendemos isso, aí nos juntamos, nos unimos mais. E aí, nessa formação do corpo, Jesus Cristo se sente com liberdade para soprar o sopro do Espírito, levar a sua igreja, a igreja que se move no mover do Espírito. Somente por isso estamos aqui, porque entendemos o chamado de Deus para atuar na unidade pela janela 1040. Vamos juntos com vocês nessa missão, a missão do resgate do povo japonês, né? Essa grande revolução espiritual que Deus vai fazer neste país através de vocês, porque Deus os está capacitando para esta missão. E nós entendemos lá no Rio de Janeiro que o Senhor nos chamou para estar junto de vocês. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Mas a igreja do Senhor Jesus lá no Brasil, havia algumas promessas dizendo que o avivamento desta vez sairia do Brasil.
Há 20 anos atrás eu considerava isso muito difícil, devido à tamanha idolatria e o tamanho da bruxaria no Brasil. Mas Deus levantou alguns profetas, alguns líderes que tomaram para si esse chamado de Deus com relação ao Brasil e começaram a profetizar. E o Espírito de Deus começou a se mover. E as palavras proféticas estão se cumprindo com relação àquilo que o Brasil hoje está respondendo. Tem muita gente achando que o Brasil está hoje na situação que se encontra porque nós passamos a ter políticos mais honestos, mais determinados. E eu digo para você, eu sou petista de coração, né? Mas eu tenho consciência que o PT não mudou o Brasil. Mas eu tenho consciência de que o Brasil está mudando por causa do tamanho do corpo de Cristo que ela está. O Brasil está mudando por essa razão. Porque tem um povo orando, tem um povo clamando, porque tem um povo adorando. E quando o povo na terra começa a adorar a Deus, quando o povo começa a exaltar o nome do Senhor, porque quando o povo começa a entronizar o Espírito de Deus, o poder e a força de Deus sobre a terra, ele muda a história de uma terra, de uma nação. Ele muda a história de um homem, a história de uma família, a história de uma cidade, de um estado, de um país. Quando o povo invoca o nome do Senhor, é isso que faz a diferença numa nação. Os homens são os mesmos. O Brasil continua corrompido e corrupto, mas ainda assim sobra dinheiro. E nós nos perguntamos como é que pode ter tanto dinheiro neste país. O poder de Deus fluindo, as coisas acontecendo. Por isso, eu digo para vocês que aqui nesta terra, neste lugar que o Senhor separou há muitos anos atrás para entregar nas vossas mãos, para que seja administrado, amado, cuidado, para que vocês amem aquilo que Deus entregou nas mãos de vocês e que cada um possa se desprender, entregar-se na força do trabalho, na fé, para que Deus possa mover ao redor deste lugar o seu Espírito, contagiando o coração daqueles que moram por perto e comecem então a se render ao Senhor. Interessante que nós, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 3. Interessante que a gente percebe, e nós precisamos buscar compreender isto agora, esta noite, para que haja um passo, um degrau, a conquista de um degrau a mais na nossa vida espiritual. Nós não mudamos, nós estamos em transformação, em processo de transformação. Mas eu sinto que eu ainda sou Jonas, que o Marcos ainda é Marcos. Mas quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, acontecem coisas diferentes. Quem já experimentou aqui um quebrantamento diante de Deus? Se derramar, e falar em línguas, e orar em línguas, e cantar, e adorar, e exaltar o Senhor, e sentir o mover do Espírito na sua vida. Todos nós já experimentamos isso. Mas também já experimentamos uma sequidão. Você quer fazer, você quer sentir, você quer receber o Espírito de Deus, mas o teu coração está como uma terra seca, e você está ali e nada flui. Diz a palavra que aquilo que Deus dá,
Ele não toma jamais. E nós somos portadores de uma promessa que Jesus nos fez, que é a presença de Deus Pai através do Espírito Santo em nós. O Espírito desceu à terra, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, habitou no coração daqueles homens que estavam ali esperando o Pentecostes de Deus. E desde então o Espírito Santo não saiu mais da terra, a despeito de o homem ter se afastado tanto de Deus, a despeito do homem ter corrompido a palavra, os princípios, a despeito do homem usar em benefício próprio os bens de Deus. Por que os bens de Deus? Porque nós não passamos de administradores dos bens de Deus, eles não são nossos. A igreja, depois do ano 300, mais ou menos 315, até ali a igreja primitiva caminhou maravilhosamente bem, até o momento em que Constantino, o imperador Constantino, necessitado de apoio, tomou a decisão maligna de adentrar na igreja. Ali aconteceram coisas que talvez vocês todos não tenham esse conhecimento. Muitas pessoas, quando viram que aquele homem maligno entrou e começou a impor as suas regras para que a igreja as adotasse, preferiram a morte física, do que se permitir idolatrar a deuses além do Todo-Poderoso. Outros tentaram sumir, desaparecer, e outros disseram: Deus sabe que eu estou aqui por Ele, não estou por Constantino, não estou por Deus Sol, pelo Deus Sol, não estou pelo Deus da fertilidade, não estou pelo Deus Lua, e assim sucessivamente, não estou por Maria, estou por Jesus. Então eu vou permanecer, eu não quero perder a vida. Deus sabe que eu não vou adorar aquelas imagens. Mas quando seus filhos nasceram, já foi normal, comum para eles, encontrar uma igreja que tinha sido de Jesus Cristo, com vários ídolos pendurados. E os seus netos, e os seus bisnetos, e aquela cultura incorporou os seres humanos de lá para cá. Chegaram até os nossos dias. Muitos de nós, inocentemente, se dobrou diante de imagens. Muitos de nós, perdidos, bateu a porta das bruxarias, dos encantamentos, dos adivinhos. O homem se perdeu. A despeito disso, o Espírito Santo não foi retirado da terra. Certamente, o Senhor contou com alguns sinceros, alguns poucos sinceros, muito poucos, porque não havia outra forma de ir a Deus que não fosse através da grande prostituta, a grande idólatra. É horrível falar isso, mas a Bíblia chama assim. Por que prostituta? Porque se entregou a adoração a ídolos, quando nós só podíamos ir a Deus através de Jesus, quando não existe outro caminho, quando não há outro que nos oferece salvação e vida eterna, só Ele tem poder para perdoar os pecados. Uma vez tive que falar isso com um amigo do trabalho, porque ele dizia que adorava a filosofia de Buda. Ele disse: não, eu sigo as filosofias de Buda, está muito bom, gosto de Dalai Lama, um pouco de Gandhi. E eu perguntei para ele: mas qual desses três te oferece vida eterna? Qual dentre esses três te oferece perdão pelos seus pecados? E ele se parou, se rendeu e disse: não, nenhum deles toca nesse assunto. Eu falei: pois é, e o que vai ser da sua vida após a sua morte física? Você vai estar com eles no lugar que eles estão. Mas eles foram homens bons,
Eu falei, mas ainda assim não foram justos, porque Deus não encontrou um único justo, um único homem justo na face da terra. A igreja caminhou e o povo começou a se perder, cada um seguindo a quem bem desejava. Hoje nós chegamos no século 21, nós chegamos ao cúmulo de encontrar uma vertente de tantas seitas, de tantos compromissos com o maligno, com o diabo, que uma delas cresce exageradamente a todo vapor, que nós chamamos de islamismo. Cresce a cultura do islamismo pelo mundo, eles estão infiltrando por toda a terra. Uma cultura maligna, uma cultura de morte, com mentiras tão absurdas, mas o povo segue. Talvez tudo isso seja sabido, mas a pergunta é: o que aqueles que conhecem o Deus da vida está fazendo? O que nós estamos fazendo, não para criticar aquele que cresce ou que deixa de crescer, mas em anunciar as boas novas do Evangelho. A princípio seria muito fácil, e é muito fácil. Eu não conheço nenhum outro que se assemelha ao meu Deus. Eu não conheço nenhum outro que me mande dar a outra face para bater. Eu não conheço nenhum outro que manda eu perdoar o meu maior inimigo, que me manda amar o meu inimigo. Deveria ser tão fácil anunciar um Deus assim? Mas há resistência. E se há resistência, porque estamos no caminho certo. Se há resistência no coração do ser humano em receber o Espírito da vida, é porque nós estamos no caminho certo. E entendemos que não podemos esmorecer, não podemos recuar em nenhuma hipótese. Pelo contrário, temos que trabalhar e trabalhar e trabalhar. E o trabalho é árduo, e o ministério é árduo, e estar em santidade na presença de Deus depende de um esforço. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é adquirido por esforço. Ele não disse que seria simples, fácil. Ele não disse que qualquer um poderia chegar lá. Pelo contrário, ele disse que o reino dos céus é adquirido por esforço. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci. Esforça-te, saia da cama, vá trabalhar, vá produzir, vá para a escola bíblica, faça o bem, ajude ao próximo, ame ao próximo como a ti mesmo. Todos os princípios de crescimento e de edificação o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Hoje o Senhor me deu esse texto e eu fiquei tão maravilhado. É um versículo, mas eu quero ler com vocês. Romanos 3:21 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, sublinha isso na sua Bíblia, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ontem nós falávamos aqui a respeito do amor de Deus, a respeito de um relacionamento que Deus Pai, ao fazer o homem, imaginou construir. Um relacionamento de pai para filho, de filho para pai. Quando ele olhava para Jesus Cristo, até então o primogênito, a alegria imperava quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo feliz, Jesus Cristo irradiando felicidade, porque a partir daquele momento o céu seria povoado com irmãos, não mais com criaturas, mas com filhos, não mais com anjos, arcanjos, querubins e serafins, valiosíssimos, importantíssimos dentro do reino dos céus, mas criaturas. Agora Deus estava criando o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, dando a ele uma capacidade sobrenatural, uma inteligência sobrenatural, uma capacidade no seu cérebro tremendamente, algo que alcançaria as estrelas. Deus, quando criou o universo, Deus o criou em expansão, ou seja, o universo continua expandindo até hoje. Por que o universo continua expandindo? Porque o potencial que Deus colocou dentro de mim, de você, faria com que nós alcançássemos esse crescimento, essa expansão. A perda que nós sofremos foi tão grande quando desconectamos de Deus. Entramos numa vida de limitações absurdas, tão absurdas que esquecemos os princípios, tão absurda que perdemos a semelhança com o nosso Criador, nos tornamos quase macacos, por muito pouco. Aliás, se não for a glória de Deus se manifestar através dos profetas, se não for a Deus encontrar um homem com uma fé extraordinária como Abraão, para que ele pudesse criar um novo processo de resgate, nós estaremos morando ainda naquelas casinhas que vocês podem ver com a história da antiguidade, como havia em Israel, aquelas coisinhas esquisitas, com buraco para se entrar. A arquitetura que nós temos hoje, as maravilhas das construções, a tecnologia avançada, a ciência avançada, a medicina avançada, não teria sido capaz se o Espírito de Deus não tivesse voltado há 12.000 anos atrás à Terra. Nós continuaríamos a acender uma luzinha de querosene, lamparina, um tachozinho de sabugo de milho. Nós continuaríamos andando em camelos. Quando eu entro nesse caminho e vejo a diferença que fez quando o Espírito Santo voltou à terra, quando Jesus, chegou e disse: é chegado o reino, é chegado o reino. A alegria deveria ter voltado ao nosso coração. Como disse, já estávamos vivendo com as limitações dos macacos, usando uma pedra para quebrar um coco, usando uma pedra para arriscar uma na outra e fazer fogo. Não precisa ir muito longe para você saber os efeitos que o Espírito Santo proporcionou à terra. Basta olhar